Voltamos com o programa Questão de Ordem, abrindo aqui a semana hoje do programa Questão de Ordem, nesse nosso horário habitual aqui para você, do nosso debate dos temas importantes do estado do Ceará, do Brasil, da política principalmente. Eu estou aqui com o deputado federal Danilo Forte, do PMDB, meu convidado hoje aqui no programa. Deputado, do primeiro bloco que a gente falou aí das votações da semana passada, inclusive a reforma política, que ainda falta o segundo turno, o senhor falou, e que vai para o Senado. Eu li o presidente Renan dizer que o Senado pode alterar. Se alterar, volta de novo para a Câmara. Se não for aprovado até outubro, não vale para as eleições municipais do próximo ano. Claro que já se sabe que as coligações foram mantidas, aquela história de voto de lista não passou, o distritão caiu, eu pensei que mudaria as coligações, mas estão mantidas as coligações, enfim, passou o fim da reeleição e tal. O senhor acha que o Senado vai alterar muita coisa? Porque tem aquela questão do período de mandato de senador. O senador não vai votar para diminuir o mandato dele, evidentemente que não vai fazer isso. Né? Nem o deputado diminuiu o dele. O senhor acha que o Senado vota alterando muita coisa, aí volta para a Câmara de novo, volta para o Senado, então isso vai terminar nunca? Não, o que eu entendo, inclusive até advoguei junto ao senador Renan Calheiros, é que a gente pudesse separar. Por exemplo, no caso da questão do tempo de mandato, como se acabou a reeleição e o prazo de 4 anos é um prazo muito curto para o Poder Executivo, hoje você, por exemplo, eu estou lutando pelo licenciamento ambiental da mina de Tataia desde 2005. Nós estamos há 10 anos tentando esse licenciamento ambiental. Hoje, com a quantidade de procedimentos, você não faz uma obra de esgoto, você não consegue uma liberação na SEMAS para uma estação de tratamento de esgoto, no mínimo com 2 anos. Então, um prazo de mandato Enquanto de apenas isso, a cidade 4 brasileira anos, não tem saneamento. Não tem esgoto. Apenas 1/4 da população brasileira tem serviço de tratamento de esgoto. Nós precisamos de um espaço maior. Então, o que é que eu estou defendendo? Que no Executivo, já que não foi votado a coincidência de mandato, porque a coincidência de mandato realmente reduziria custos da eleição, e está todo mundo reclamando que a eleição se gasta demais e que tem muito escândalo, que muitas vezes é justificado Ficou para outra como oportunidade. recurso para financiar políticos e partidos políticos. Então, não se votou a coincidência de mandato. Não se votando a coincidência de mandato, você pode ter eleição para o Executivo a 5 anos, e pode ter reeleição para o Legislativo a cada 4 anos. Então, que a gente separasse o Poder Legislativo do Poder Executivo e o mandato do senador continuaria sendo de 8. Porque tiraria do Legislativo a influência da eleição majoritária dos governadores. Nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos, inclusive, a eleição é quebrada. Fica melhor. Né? Você tem a eleição do presidente da República. O povo vai República. eleger os deputados, os vereadores e depois elege os Você tem a eleição do presidente da República descasada da eleição do Congresso Nacional dos Estados Unidos, deputados e senadores. Então, quer dizer, já que o princípio que ficou valendo era de ter mais eleição, inclusive para ter mais debate político e para poder trazer a população mais para o centro do protagonismo da ação política, para não criar um espaço muito grande entre uma eleição e outra, então que se fizesse descasado, e fazendo descasado o mandato do Executivo, prefeitos, governadores e presidente da República ficaria de 5 anos, que é um tempo razoável para poder você elaborar projetos, aprovar projetos, executar projetos e entregar para a população aquilo, inclusive, que você comprometeu em praça pública. E no caso das votações em que o Senado tiver uma ação modificativa com relação à Câmara, poderá não valer para a eleição de 2016, mas a Câmara terá que votar para a eleição de 2018. E aí a gente poderá reajustar ou não os desequilíbrios que poderá haver entre o que foi aprovado na Câmara e aprovado no Senado. Inclusive, eu acho que o Senado vai voltar, sim, com o fim das coligações. As coligações hoje no Brasil são maléficas. Esse amontoado de partido pequeno gera negociatas ilícitas e todo mundo sabe disso. Tanto a questão pecuniária de valor de compra de partido para trocar por tempo de rádio e televisão, como também essas governabilidades em que se assume compromisso de dar cargos públicos para gente que não tem o menor compromisso, o menor conhecimento, a menor responsabilidade com o povo que elegeu aquele governante, mas tem a responsabilidade de patrocinar ao seu partido ou ao seu chefe político que lhe indicou para aquele cargo recursos para ser gasto de formas ilícitas. Então, diante desse quadro,
o fim das coligações é fundamental. E eu acho que o Senado vai modificar para melhor sim. Aí volta para a Câmara, não vale para 2016, mas poderá valer para 2018. Aliás, o senhor tocou aí num ponto que eu acho que é importante. Ao desmembrar a eleição, 5 anos, governador, presidente, prefeito. E os legislativos, 4 anos, no caso dos deputados, 8 anos os senadores, desmembrar as eleições, porque ano passado a gente viu eleição para presidente, eleição para governador, eleição para senador, 1/3 dos senadores. Ninguém fala dos deputados estadual e federal, quer dizer, o tempo de televisão só monopoliza a atenção. O que é que monopolizou a atenção? Dilma, Aécio, aqui o Tasso, do Mauro Filho, e a eleição do governo. E os deputados federais e estaduais ficam com aquele negócio de 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos, 15 segundos, quer dizer, um negócio que não... E você não debate as grandes questões. Eu acho que isso melhora. Muita gente diz que é só perfumaria, mas nesse aspecto aí eu acho que é importante. O povo vota no governador, vota nos executivos e vota depois dos deputados. Eu acho que isso é importante. Inclusive, nós vamos votar algumas matérias que não são emendas constitucionais, mas são leis ordinárias, no que diz respeito ao barateamento do custo da eleição. Por exemplo, nós temos que diminuir a influência do marketing no processo eleitoral. Como dizia o doutor Ulisses, político não é sabonete que se vende no supermercado. Político tem que ter conteúdo e não beleza. Valorizar o político de vocação. E a ideia, inclusive, é fazer a apresentação direta do político com o telespectador num debate aberto, direto, entre o candidato e o telespectador. Criar aquele clima cinematográfico que tem um preço altíssimo. Para você ter uma ideia, só o marqueteiro da presidenta Dilma na eleição passada, eu estou falando que está lá na prestação de conta dela, levou para casa 78 milhões de reais. É muito dinheiro. 78 milhões de reais. Num país em que falta curativo, num posto de saúde, que falta remédio para os aposentados, como você colocou. Que hoje o problema de iluminação pública virou um problema nacional. Como é que você pode se dar ao luxo de ter cada eleição se gastando algo em torno de 5 bilhões de reais? Então nós vamos agora, inclusive, votar dentro do procedimento legislativo normal, acredito que até o início do próximo semestre, algumas medidas para acabar com pintura de muro. É horrível. Mas todo mundo é obrigado a pintar. Porque se você chega numa cidade que o seu muro não está pintado, o próprio eleitor diz, ixi, esse cara não vai ter voto aqui não tem um muro com o nome dele. Então, você tem... Aí já melhorou aquela história da sujeira de papel, já melhorou muito. Até o carro de som. Até o carro de som, por exemplo, tem locais que tem muitos juízes e promotores que proíbem carro de som nos centros comerciais, que causam engarrafamento, próximo ao hospital, próximo à escola. Quer dizer, você cria um ambiente em que você, em vez de estar ajudando a cidadania, você está atrapalhando a cidadania, gerando engarrafamento, gerando barulho de porta do hospital, impedindo as pessoas de assistir aula. Então, quer dizer, também está se discutindo a possibilidade também de se cortar essas despesas com carro de som, com tem cidade que tem até painel de LED, que é caríssimo também, né, para candidatos aí muito ricos. Painel de LED. Bota painel de LED para fazer campanha eleitoral. Então, quer dizer, essas despesas têm que ser cortadas, até para dar um certo equilíbrio, porque a gente sabe que há uma distorção muito grande entre os candidatos ricos, aqueles candidatos Copa do Mundo que só aparecem 4 em 4 anos, com os bolsos cheios de dinheiro para comprar a eleição, e os candidatos que realmente são, como diz o Matuto, candidato de mandato. Tem o candidato de eleição e tem o candidato de mandato. De mandato é aquele que passa os 4 anos trabalhando, que faz projeto de lei, que está no município, que está ajudando os municípios, que está ajudando na cidadania, que está discutindo os temas da sociedade. Esses muitas vezes até ficam numa situação menor, diminuída diante do poder econômico que muitas vezes se apresenta. Então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Isso é interessante. Aliás, o senhor falou aí candidato Copa do Mundo, né? Essa Copa aí só quem perde é o povo, né? O candidato Copa do Mundo é aquele que só aparece de 4 em 4 anos. E de vez em quando perde 7-1. E de vez em quando perde 7-1, como perdemos para o time da Alemanha. Agora, deputado, amanhã, terça-feira, dia 30, o presidente da Câmara disse que até o dia 30 vota a polêmica lei da história da maioridade penal que passou, não é, na comissão e vai para plenário. Não é? No Senado já tem um debate também de mudança do próprio Estatuto da Criança. Esse debate que está havendo na sociedade, pesquisas do Datafolha já disseram aí que há uma maciça opinião dos brasileiros, mais de 90% a favor, porque o povo brasileiro está sentindo que essa violência e a impunidade, não é? E há esse debate. Isso entra em pauta amanhã, terça-feira, dia 30, a questão da maioridade? Eu acho que tem tudo para entrar. Inclusive pesquisas feitas pelo Datafolha
87% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Exatamente. E hoje o mundo não é o mundo que foi feito o Código Penal brasileiro há 70 anos atrás. O mundo mudou. Há 70 anos atrás não existia nem a televisão e muito menos a internet e muito menos o computador. Hoje todo mundo está interagindo, o mundo todo ficando pequeno. O nível das informações, por exemplo, hoje, mais de 90% da população brasileira tem televisão em casa. Querendo ou não querendo, bem ou mal, 95% das crianças brasileiras ou vai para a creche ou vai para a escola. E a grande maioria desse exército que foi montado na marginalidade tem consciência do que é certo e do que é errado. Porque muitas vezes ele até zomba dos policiais, ironizando a polícia. Verdade. Quantas e quantas vezes nós não vimos aqui em programas de policiais, o marginal é preso e diz, não, eu volto já. Você não pode tocar em mim porque eu sou menor. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente virou um manto de impunidade, porque ele está abrigando no seu conceito honesto, legal, coerente, um marginal que usa como instrumento de impunidade para ele, para fazer o mal. Tirando, inclusive, o direito de outros jovens, porque tem bairro nas periferias das cidades que as pessoas ficam impedidas de voltar para casa à noite, depois de uma aula, tem que dormir na casa de um colega ou de um amigo, porque não pode voltar para o bairro, porque os marginais tomaram de conta daquele bairro. Tem cidades aqui no estado do Ceará, que 9 horas da noite você pode andar nas cidades, você não vê ninguém nas ruas, aquele hábito de você estar na calçada para bater um papo, mudou. Não tem mais, porque as pessoas estão com medo, porque as pessoas estão expostas e, geralmente, na grande maioria, esses crimes são cometidos por menores, principalmente na faixa dos de 15, 16, 17 anos. Teve até um caso absurdo em Brasília, de um rapaz que ia fazer 18 anos e um dia antes, com raiva de uma ex-namorada que o tinha deixado, foi e assassinou a moça e se entregou. E se entregou para poder usufruir. Passar só 3 anos internado. Não, e depende, se tiver bom comportamento, com 6 meses sai. E não vai nem para a ficha policial dele o crime que ele cometeu. Então eu acho que a gente tem que encarar, é um problema da sociedade brasileira, a sociedade brasileira tem que discutir os seus temas e o Congresso Nacional tem a obrigação de legalizar, de normatizar essas ações. Então o que era errado e o que foi errado é que muitas vezes tinha os temas e o Congresso não votava. O mérito da gestão Eduardo Cunha e Renan Calheiros agora é exatamente que esses temas estão vindo para dentro do Congresso Nacional, estão sendo discutidos e estão sendo votados. Indiferente do seu resultado. Ninguém pode questionar o resultado muitas vezes. Está há 25 anos tramitando no Congresso. É o tempo do Estatuto. Então, quer dizer, isso nós temos que fazer rápido. Até porque hoje nós temos uma situação fática. Isso não impede que se faça mais escola, isso não se impede que se faça mais creche, isso não impede que melhore o ensino básico e fundamental, isso não impede que crie programa de geração e oportunidade de emprego para os jovens. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem incompatibilidade nenhuma você ter políticas sociais para a juventude e, ao mesmo tempo, ter uma legislação mais punitiva, mais coercitiva para inibir a criminalidade. Pelo que eu vi, entendi, os nossos... O senhor vota a favor, então. Né? Vota a favor. Na votação. Deputado, mas esse debate provocou uma mudança importante num partido importante brasileiro, que é o PT. O PT hoje admite, inclusive, não a redução da maioridade, mas mexer no ECA. Coisa que, há uns anos atrás, um segmento político brasileiro achava que o ECA era uma bíblia sagrada, imexível, etc. Hoje, inclusive, o próprio Partido dos Trabalhadores está negociando no Senado, aquela emenda do Senado Serra, que abre janelas para punir com mais rigor crimes mais graves, coisa que os juízes da infância e da adolescente vêm dizendo isso já há algum tempo. Aqui neste programa, eu já perdi as vezes que entrevistei juristas, juiz aqui mesmo, o doutor Manuel Clístenes, e ele diz isso, o Estatuto está incompatível com a realidade. Nós temos que alterar, que é exatamente o projeto que está lá. A ideia, inclusive, é aumentar a pena de 3 para 9 anos. 8, 9 anos. Eu acho que se não for feita a redução por inteiro, pelo menos já haverá uma evolução, com certeza, para a modificação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, aumentando a pena de 3 para 9 anos. Bom, deputado Danilo, como é que está Brasília em termos... Essa história das pedaladas, eu estava, antes de começar aqui o programa, eu estava dando uma olhada ali em algumas revistas de circulação. Você está falando das bicicletas? O pessoal que está da bicicleta não, agora? Não, para cuidar da saúde, não? Não é a bicicleta, é a pedalada fiscal aí, etc. Que
fala-se, alguns blogs, alguns jornais, estou falando de blog de jornalista, não são os blogs aí. De fofoca, né? Que aí a internet tem muita coisa, mas estou falando dos blogs, dos grandes portais de notícias, dos jornalistas que assinam, têm credibilidade, respondem pelo que escrevem, inclusive pela credibilidade da profissão que exercem. Que há um rastro, aí, um rastilho de que isso pode ser o caminho para abreviar o mandato da presidente Dilma. Honestamente, pela experiência que o senhor tem, o senhor é um deputado que transita, né, inclusive, tem essa preocupação realmente, vamos tirar a Dilma, existe isso na Câmara? Vou começar ao contrário, vou começar do começo, como diz o começar do começo, ótimo. Há uma preocupação, inclusive o Tribunal de Contas da União, que é o órgão fiscalizador, junto ao Congresso Nacional, identificou que foram feitas várias ditas pedaladas, que são manobras, subterfúgios, do ponto de vista da administração pública, para inclusive financiar programas sociais do governo, ocultando balanços fiscais no período eleitoral e usando dinheiro dos bancos públicos, principalmente Banco do Brasil e Caixa Econômica, para pagar programas sociais na véspera da eleição. O que é inconstitucional, o que é ilícito, o que é errado, o que gera, inclusive, improbidade administrativa. Comprovado isso, inclusive eu, deputado Danilo Forte, fiz um requerimento convocando o presidente do Tribunal de Contas, Augusto Nardes, para vir ao Congresso Nacional, Comissão Mista de Orçamento e Planejamento, que é a comissão especial nossa, permanente, de fiscalização dos gastos públicos, para que o Augusto Nardes venha explicar o que são essas pedaladas. Nós estamos votando o requerimento nessa semana, certo, e poderá ser já na próxima semana a vinda do Augusto Nardes, dentro do prazo dos 30 dias que foi exigido ao Poder Executivo para que ele fizesse as explicações. Diante disso, comprovada essas manobras, essas pedaladas, poderá se arguir a improbidade administrativa. E se constatando as improbidades administrativas, você pode sim, do ponto de vista jurídico, porque elas se deram dentro do mandato do atual presidente, porque pela legislação, pela Constituição Federal, você só pode arguir improbidade administrativa do gestor no exercício do seu mandato, poderá haver aí sim brecha para a discussão da possibilidade, do ponto de vista jurídico, do pedido do impeachment. Só que ninguém faz impeachment só com questão jurídica. É isso que eu ia dizer. A história sempre provou que o impeachment só se dá com convulsão social, com mobilização da sociedade. E aí tem a outra vertente, que inclusive é uma questão que eu estou preocupado. Nós do PMDB vamos fazer um congresso nacional do partido em agosto para discutir essa questão do governo federal, para discutir a questão da nossa participação, já que o PMDB é coligado ao PT na gestão do governo federal, porque o que nós estamos percebendo é que o ajuste não tem condições de segurar o país, os indicadores econômicos tendem a piorar, a inflação tende a aumentar, a queda da arrecadação tende a diminuir, inclusive, as transferências para os estados e municípios, a geração de emprego está diminuindo e o desemprego crescendo, e se nós não criarmos alternativa para isso, nós poderemos ter uma crise muito aprofundada, inclusive do ponto de vista institucional. Aí se você juntar o elemento jurídico com o elemento econômico e a vontade do povo, aí sim você poderá ter a antecipação desse mandato da presidenta Dilma. Agora é bom lembrar que o impeachment do caso do Collor, não é? O Collor não caiu por causa daquela história do motorista, da revista da Veja, da Isto É, naquela época. O Collor caiu porque ele perdeu consistência política dentro do Congresso, não é? Mas, também. A preocupação com a também, mas o laço jurídico foi a Elba. Não, exato, foi a Elba. O que preocupa o lado jurídico, o lado jurídico foi quando se comprovou que ele tinha recebido aquela caminhoneta Elba na época, né? A Elba. De dinheiro do PC Farias, que era dinheiro lícito. Agora, no caso da presidente Dilma, o que preocupa é a diminuição, não é, da articulação política, principalmente na Câmara. No Senado o governo não tem mais estofo, né, político, né? Na Câmara que é a coisa... Agora, os políticos são muito sensíveis às ruas, né? A voz rouca das ruas, né, falam muito para os políticos. E você pode ter certeza que na hora que o povo estiver na rua e tiver um laço jurídico para isso, porque aí tem dois momentos. Tem um momento com relação à questão das padroladas, das manobras fiscais e financeiras. Aí a base se decompõe, e tem um outro momento que é a questão do Lava Jato.
essa questão da Lava Jato também está criando, fechando um cerco muito forte com relação ao governo federal. Então, eu acho que o desdobramento da Lava Jato poderá, inclusive, criar um desconforto muito grande para a atual gestão do governo da presidenta Dilma. O senhor acha que em agosto, nessa convenção do PMDB... É um congresso. É o congresso, aliás, o Congresso Nacional, que é a instância maior, né, do partido. Para discutir os temas da política. É acima da Convenção Nacional. Não, o Congresso discute temas. Certo. A convenção toma decisões. Ela referenda ou não as decisões. Ela é diretória. O senhor acha que o PMDB pode antecipar uma decisão para 2018, ou seja, sinalizar o fim desse casamento com o PT? Pode, lógico que pode. Eu acho que vai depender muito... Nós sempre reclamamos, desde 2012, inclusive eu fui autor de um manifesto, junto com um grupo de colegas deputados, que nós não participávamos da elaboração das políticas públicas. E que o governo cada vez se fechava mais e cada vez mais autoritário, inclusive com relação ao comando da base aliada. Na convenção, inclusive, que escolheu o apoio à coligação com o PT, nós votamos contra. Eu, inclusive, liderei um grupo junto com os amigos, nós tivemos 43% dos votos da convenção contra manter a aliança com o PT. E tudo aquilo que a gente dizia, está aí, agora todo mundo vendo. Está às claras. Né? Mas o Michel não está na coordenação política? Então, assim, o governo conseguiu um fôlego exatamente quando buscou no Michel esse apoio para amenizar, pelo menos, o ímpeto com que a Câmara e o Senado vinha, na medida em que tanto o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, como o presidente do Senado, Renan Calheiros, são do PMDB. E isso arrefeceu, tanto é que diminuíram as manifestações. A preocupação, o que nós estamos antevendo, é que com o aprofundamento da crise econômica, essa mobilização retomará. Está aí hoje mesmo, inclusive, os sindicatos de servidores públicos federal já em mobilização. E isso vai contaminar, inclusive, outras categorias. Semana passada eu tive com o presidente da Marco Polo, que é a maior fábrica de ônibus do mundo, e ele, inclusive conversando com a gente, falando da crise, ele disse que de uma canetada só foi obrigado a demitir 1.000 trabalhadores. Né? A indústria da construção civil no país está também num descenso muito grande. Inclusive até programa do governo como Minha Casa Minha Vida, diminuir os repasses, as transferências para o pagamento das obras que foram executadas. E isso tem gerado desemprego. A CEBIC, que é a Conferência Nacional Brasileira da Indústria da Construção, né, ela admite que poderemos ter aí algo em torno de 450 mil desempregados no setor da construção. E isso vai gerar um transtorno social muito grande, porque, inclusive, o reflexo da crise econômica no primeiro semestre vai se dar no segundo. Torcer para que isso, de fato, não aconteça, porque é muito triste. Eu acho que a gente precisa das alternativas. E as alternativas é exatamente aquilo que eu falei. Nós precisamos apresentar ao país uma equação capaz de nos tirar desse rumo. Quando eu falo torcer, não é só rezar, tem que ajudar também o santo, né? Com as medidas mais corretas. Né? É só ficar rezando. E a credibilidade. O grande problema do Brasil hoje é falta de credibilidade. Um investidor ele não vai investir dinheiro num país em que o governo não tem capacidade de aprovar as leis necessárias para garantir que aquele investimento possa dar retorno e que ele não tenha tranquilidade para desenvolver sua atividade econômica. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Deputado Danilo, muito obrigado. Foi muito bom tê-lo hoje aqui no programa. Parabéns. Obrigado, é um prazer sempre estar aqui com você. Vai ser uma semana quente em Brasília. Você percebeu que todo começo de semestre nós estamos aqui juntos. E sempre quando o senhor vem aqui, a semana está quente em Brasília. Um negócio impressionante, ela nunca esfria, né? Realmente, esses últimos 5 anos, né, foi um crescente de problemas, né, e um crescente, inclusive, de desafios. Mas eu acho que a gente tem conseguido buscar respostas, a gente tem procurado construir soluções, e esse que é o nosso papel. O papel do parlamento é isso, é debater os temas da sociedade e apresentar para a sociedade condições, fórmulas capazes de tirar o país exatamente dessa situação que nós estamos vivendo. E evoluindo sempre. Eu acho que, inclusive, nós vamos, se Deus quiser, eu acredito, eu sonho, que a gente possa sair dessa crise melhor do que nós entramos. É como diz os chineses, crise é oportunidade. E na oportunidade a gente tem que exatamente construir as soluções. Obrigado, deputado Danilo. Foi muito bom tê-lo hoje aqui no programa Questão de Ordem. Deputado Danilo Forte, do PMDB, convidado de hoje do programa. A gente fica por aqui. O Questão de Ordem volta amanhã. Até lá.